Olá, tudo bem? Quem fala é o professor Ricardo Alves, historiador, mestre em História. Vamos mais um tema de hoje bastante importante, que é Roma, Monarquia, República e Império. Vamos falar sobre esse tema tão importante. Roma, Monarquia, República e Império, pessoal. Um tema super importante de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá. Nós vamos estar falando sobre esse tema e à medida que a gente for falando, espero que vocês aí vai curtindo, né? Vai lá no nosso canal lá, dê um alô lá, dê uma curtida e vamos mais a esse tema: Roma, Monarquia, República e Império. A formação até então de Roma. Nós vamos pegar lá a Península, né, Itálica, onde fica na região do Lácio. As teorias são mitológicas, né? Histórica, migração do povo indo-europeu, a fusão entre os dois povos. Isso vai dar pelo século XI até o século XIII a.C. Ao norte, os etruscos militarizados, ao centro, os latinos culturalmente desenvolvidos, e ao sul, os gregos. Basicamente, essa vai ser a formação até então da região ali da Península Itálica. Nós vamos pegar aí também, pessoal, a partir do século XVIII a.C., a expansão etrusca para o sul, já que para o norte seria mais complicado devido à geografia dos Alpes, né? Ser bastante difícil o acesso. Então, conquistaram uma fortificação latina, conhecida como Cidade do Rio, Rio Tibre. Roma, a partir daí, se une com os latinos e com os gregos. Esse período seria o da monarquia. É o primeiro período da história romana. Então, nós vamos dividir isso em etapas. A monarquia, que é de 753 a.C., a república, de 509 a.C., e o império, de 27 anos antes de Cristo. Então, vamos na monarquia. Carência de fontes históricas, a sociedade censitária, divisão por renda. Então, era uma sociedade censitária, onde ela se formava por divisão de renda, com pequenas mobilidade social, pautada na propriedade da terra. Então, nós temos uma pirâmide, onde nós vamos ter os patrícios no topo, os plebeus logo abaixo, os clientes e os escravos, sendo a base de tudo. Por ser um sistema censitário, as camadas sociais com mais terra tinham maior poder, mais direito. Semelhante à Grécia, quando os povos indo-europeus chegaram à região, formaram os gênios, que com o crescimento populacional foi se desintegrando, escassez de terra, luta por terra, gerando a propriedade privada da terra. Assim, os grupos tiveram sua posse e maior poder político, econômico, enquanto os grupos que não tiveram acesso passaram a ser dominados. Os patrícios, os latifundiários, era necessário ter a terra por pelo menos 2 gerações da família. Portanto, os romanos valorizavam a hereditariedade, a família tradicional. Já os plebeus, homens livres, que eram os clientes, homens livres agregados das famílias patrícias, tinham privilégios, mas eram dependentes dos patrícios. Escravos, pequena parcela da população em relação aos homens livres. Não é pela quantidade de escravos que Roma é considerada escravista, mas pela divisão social bem marcada, homens livres e não livres. Isso era uma característica bem de Roma. A economia era pastoril. As dinastias eram com reis, com função executiva e judiciária, legislativa e também religiosa. Aconselhada pelo Senado, né, tem o veto da sanção de leis. Primeiro, Rômulo. Segundo, Numa Popília. Terceiro, Túlio. Quarto, Anco Márcio. Quinto, Tarquínio. Sexto, Sérvio Túlio. E sétimo, Tarquínio o Soberbo. O último rei, o Tarquínio o Soberbo, de origem etrusca, aproximou-se da plebe, com finalidade de anular a força do Senado. Por esta razão, os patrícios depuseram-se e não implantaram a república, órgão essencialmente aristocrático, em 509 a.C. Já na república, a República Romana, sistema administrativo do Estado rompe com a noção de que o Estado é uma propriedade do governante, como acontecia com a monarquia.
Então, essa questão de monarquia vem de repúblicos, que vem de coisa do povo. O Estado é propriedade do povo e deve gerar o bem coletivo. E aquele que está incumbido do poder público não pode exercê-lo de forma a obter benefícios privados. Olha bem, hein? Não podem. Diferença entre República Romana e democracia grega. A democracia grega preocupa-se com a participação política do cidadão. É igualitária ao cidadão ateniense. Uma vez cidadão, rico ou pobre, tem os mesmos direitos. Já a República Romana não se preocupava com a igualdade. A participação política era censitária. Aquele que vinha de família patrícia tinha mais direitos políticos que aquele que era de origem plebeia. A democracia se preocupa em criar igualdade entre os cidadãos. A República se preocupa principalmente com a administração do Estado e com os limites do poder público em relação aos interesses privados. A República Romana, nós vamos ter o Senado, que é o poder legislativo, órgão mais importante da República. Poderia convocar uma ditadura, composto por 300 patrícios, cujo mandato era vitalício, dirigia a política externa, o comando dos exércitos, recrutamento de tropas, autorizava as despesas e preparava as leis junto aos cônsules. O consulado, que era o poder executivo, eram eleitos 2 cônsules. Um permanecia dentro de Roma, exercendo o poder civil, e outro fora de Roma, com poder militar. Em caso de crise, eram substituídos por um ditador, com os poderes absolutos, por um período de 6 meses, teoricamente. Essa é o início do período da República Romana. Os cargos magistrados eram cargos eleitos. Já os pretores eram do poder judiciário. Os censores eram divisão por renda, que classificam a sociedade. Os edes, administradores municipais. Os questores, tesoureiros. Assembleia centurial, ou centuriais. Agrupamento militar de patrícios e plebeus. Dividia em centuriais. Grupos de centuriões, em torno de 100, compostos por 98 centuriais, patrícias, e 95 plebeias, ou plebeias. Como o voto era por centúria, os patrícios mantinham o controle das decisões. Os cargos magistrados, um esquema, né, dos cargos magistrados, nós vamos ter os cônsules, os questores, os censores, os edes e os pretores. Então, um esqueminha para mostrar para vocês como que era dentro de Roma, na República. Surgem os erquestres, comerciantes que, por não terem terras, estavam abaixo dos patrícios, sociedade na República. Então, nós vamos ter as pirâmides, essa pirâmide nós vamos ter os patrícios, os erquestres, os plebeus, os clientes e os escravos, que era um aumento significativo de escravos, explicado pela expansão militar durante a República. Era a base de tudo, né? Os escravos que eram ali a base dentro da sociedade também romana, porque era a grande maioria. Homens livres, nasceram livres ou foram libertos, ou foros, têm direitos. Homens não livres não têm direitos. Além de ser uma sociedade censitária, era patriarcal, figura do pai. Um cidadão completo constitui família, tem domínio sobre a mulher e sobre seu filho, que é como propriedade, o pai pode rejeitá-lo ou colocá-lo no testamento. Era normal um patrício aperfeiçoar-se de um filho de escravo e colocá-lo no testamento, tendo todos os direitos, tanto quanto um filho legítimo. Veja bem, pessoal, nós vamos ter aí a questão de uma família bastante patriarcal. A figura do pai é bastante importante e tinha um privilégio enorme na sociedade. A República foi marcada pela luta social entre os patrícios e plebeus, pela distribuição de terras, lutas de classe. Os plebeus queriam mais terras, mas não apenas para enriquecer, e sim para terem direitos políticos. Uma questão bastante agrária, né, de terras. Reformas legislativas. Levará à formação das primeiras leis escritas de Roma. Isso no período de 494 a.C., nós vamos ter um período onde os plebeus retiraram de Roma importantes questões de economia no exército.
Através dessa pressão, aristocratas e aristocracia, a busca de atendê-los, criando o cargo de tribuno da plebe, tribunato da plebe, órgão ocupado por 2 plebeus, e depois por 10, com poder de veto sobre o Senado. Então, isso vai ocorrer mais ou menos no período de 494 a.C. Em uma república federativa, Senado, o interesse é do Estado, né? Os interesses dos Estados. A Câmara dos Deputados representa diretamente o povo. Então, veja bem, o Senado vai representar totalmente o Estado. Já a Câmara dos Deputados tem a obrigação de representar o povo. Em Roma, o Senado, a Câmara Alta, a Câmara dos Patrícios, é como se fosse hoje a República Federativa no Brasil. Então, vai representar isso. Já o Tribunal da Plebe, que em volta de 494 a.C., vai representar a Câmara Baixa, que é a Casa do Povo, que equivale à Câmara dos Deputados. Os plebeus ganharam o direito de eleger o tribuno da plebe, o magistrado que tinha o poder de anular leis contrárias aos seus plebeus. O primeiro código de leis romanas, Lei das 12 Tábuas. Código que inicia num processo de igualdade entre os patrícios e plebeus, e que serve de base até hoje. Leis escritas, na verdade, eram inscrições em placas de bronze. Com as leis escritas, ficava muito difícil para os patrícios interpretá-las, segundo os seus interesses. Isso por volta de 450 antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos ter a Lei Canuleia, permite o casamento entre patrícios e plebeus. Nós vamos ter também a Lei Licínias, permitia que a terra conquistada fosse dividida entre os plebeus e que um dos cônsules deveria ser plebeu. E a Lei Poetélia acabou com a escravidão por dívidas. Isso vai ser por volta de 367 anos antes de Cristo. E nós vamos ter também a Lei Hortência. Todas as decisões tomadas pelos plebeus em suas assembleias passaram a valer para todos os cidadãos. Uma coisa, gente, é uma lei ser aprovada. Veja bem, uma coisa é a lei ser aprovada. Outra, ela ser colocada em prática. Tá? Com o fim da escravidão, por dívidas, houve a necessidade de conquistar mais escravos. Sendo assim, o estrangeiro, o bárbaro, o prisioneiro de guerra, tornou-se a principal mão de obra. Roma não pode parar de expandir, pois se parar, não terá mais escravos e nem escravo terá uma crise, e sem escravo vai ter uma crise bastante econômica. Então, ela tinha que continuar crescendo. Então, com isso, nós vamos ter a Lei Hortência, cria plebiscitos, consultas populares, que caso aprovasse, algo seria validada como uma lei. Nós vamos ter um mapa aí representando o mar Mediterrâneo, né, a região todinha. Projeto. Esse projeto aí de expansão de Roma, após a Lei das 12 Tábuas, Roma faz sua expansão pelo mar Mediterrâneo. Nós vamos ter guerras púnicas, onde essas guerras vão pegar ali a primeira guerra púnica de 264 a 241 a.C., ataque dos romanos à Sicília, a primeira província romana. Entre essas guerras, 241 a 219 a.C., Roma apodera-se de Córcega, Sardenha, a segunda província romana. Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., conquista da Espanha, que vai controlar essa região aí norte da África. A Segunda Guerra Púnica, ela vai até então de 218 a 202 a.C. O general até então, Amilcar de Cartago, dominou o sul da Espanha e seu filho, Aníbal Barca, partiu da Espanha com elefantes para atacar a Itália pelo norte. Mas, ao final, o general Cipião conseguiu derrotar os cartaginenses e dominar a Espanha. A Terceira Guerra Púnica, de 148 a 146 a.C., o Cipião Emiliano invadiu Cartago e a incendiou, escravizando seus habitantes. Joga sal na terra, que naquele período era um produto bastante caro, né? Um produto bastante caro, e com isso ele vai jogar esse sal na terra
para mostrar até então o seu grande poder econômico que ele tinha, para que nada pudesse brotar ali também, né? Além dele mostrar o seu poder econômico, que era um produto caro, mas também para não brotar nada ali de alimento ou qualquer outra coisa assim. Deixando a seguinte mensagem: quem enfrentar Roma terá o mesmo fim de Cartago. Então ele era bastante assim, oponente, né? As consequências: Roma passou a dominar o Mediterrâneo. Concentração das novas terras nas mãos dos patrícios e militares, aumentando até então o latifúndio. Generais transformaram-se em patrícios ao manter a terra em suas famílias por mais de 2 gerações. Se os generais são patrícios, podem participar da política, tornando-se senadores. Militarização da política romana. Então aí começa a militarização, né, da política até então dentro de Roma. Aumento da escravidão por guerra. Aumentando o número de escravos, diminui as ofertas de emprego para os homens livres. Quanto mais escravo, menos emprego. Consequentemente, esse camponês deixa o campo e vai para a cidade. Isso vai chamar-se êxodo rural, né, onde as pessoas vão sair do meio rural e vão para a cidade, procurando até então a proletarização da plebe, ou seja, a urbanização. Está saindo ali do meio rural e entrando até então para o meio urbano. Colonialismo, maior oferta de matéria-prima e escravos, consequentemente, menos preço dos produtos em Roma e maior consumo. Roma não pode parar de expandir, porque precisa de escravos, matéria-prima, produtos agrícolas. Se parar, sua economia vai cair. Toda economia, né? Toda economia até então, se parar ali de expandir, ela vai entrar em declínio. Empobrecimento dos plebeus, impossibilitando de concorrer com os latifundiários, não ganharam terra, não têm emprego e não pode ser escravos. Surgem os tribunos da plebe, com a tentativa de reforma agrária. Essa reforma agrária que nós temos aí já iniciou lá atrás, no ano de 131 a.C., tá? Então, nada é novo, tudo é um novo em cima do velho. Política do pão e circo, para evitar as revoltas. Nós vamos ter aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho mais da política do pão e circo. Aí nós temos um mapa, né? Mais um mapa do mar Mediterrâneo. Após dominar o Cartago, Roma ampliou suas conquistas, dominando a Grécia. O Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Síria e a Palestina. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário. Povos conquistados foram escravizados, ou passaram a pagar impostos e a enviar produtos para Roma. O problema é que, sem conseguir competir com os produtos externos e a entrada de grande número de escravos, os camponeses vendiam suas terras e partiam para Roma, para engrossar as fileiras dos desocupados. Como não há o que fazer na cidade, a desocupação, né? Falta de moradia e várias outras situações vão começar a acontecer dentro de Roma. Os irmãos Graco, Tibério e Caio. 133 a.C., Tibério, lei agrária. As terras do Estado, em posse de latifundiários, deveriam ser divididas em pequenos lotes e distribuídas entre os pobres. A lei foi aprovada, mas os patrícios conseguiram anular todos os seus efeitos, cercado no Capitólio pelos senadores e patrícios. Tibério foi assassinado. Exatamente, foi morto. Em 123 a.C., Caio tenta levantar adiante os projetos de seu irmão. Foi encurralado fora da cidade e pediu para seu escravo o matar. Foi forçado a isso, né? Lei frumentária, subsídios para o trigo, para que os romanos pudessem comprar o trigo por um preço mais baixo. O trigo é a base da alimentação dos plebeus. Os romanos comiam cerca de 1 quilo de pão por dia. Mas choca-se com o interesse dos produtores, dos patrícios. O enfraquecimento das instituições republicanas e o fortalecimento de líderes militares colaboraram para o fim do período republicano. Os irmãos ali, né? Uma imagem dos irmãos. Crise da República. A partir das revoltas republicanas do ano de 121 a.C., guerra civil, convocação de ditadura,
Um general assume o poder no lugar do consulado, concentrando todo o poder em suas mãos. Ao final da ditadura, o ditador seria avaliado pelo Senado e, caso alguma de suas medidas fosse contrário ao espírito da República, o bem comum entre todos, ele seria punido. Isso seria a teoria. Na prática, isso nunca acontecia. Geralmente, os generais escolhidos eram ligados aos patrícios, fazendo aquilo que o Senado queria, aquilo que a elite queria. Ditadura de 110 a.C. Gal Mário, tio de Júlio César. 24 anos de ditadura. Retira o poder do Senado. Reforma militar, reestrutura o exército, pagamento de salários, participação dos legionários nos espólios de guerra e aposentadoria. Tenta resolver questões sociais relacionadas aos plebeus. Vínculo general-soldado, controle sobre a plebe. Então, ele passa a ter esse vínculo entre general e soldado e vai controlar até então a figura da plebe. Abertura do exército, a plebe. Possibilidade de carreira militar. Esse soldado ganharia até então um salário, né? Que a gente vai chamar de soldo, remuneração em sal. Sal vem de salário, né? Pagos pelos próprios generais que aumentaram seu poder. Dão ordem aos seus subalternos que os obedece, pois dependiam deles, maior parte de soldados e plebeus. Ao final da carreira militar, ganhava-se um pedaço de terra. Ampliação da militarização da sociedade. Oposição do Senado que o perseguirá. Júlio César abandona Roma. Morte de Mário. Foi assassinado. Exatamente. Ele foi assassinado. Mário, até então, tá? Pela situação que ele estava desenvolvendo dentro de Roma. Gal Sila, 82 até 79 a.C., 3 anos de ditadura, era mais conservador que o Gal Mário, ligado aos patrícios, desenvolveu poder ao Senado, perseguiu os seguidores de Mário. Em 79 a.C., Sila se vai abdicar. Surgem novos líderes, como Pompeu, que vai abafar a revolta popular da Espanha. O Grácio abafou a famosa revolta de escravos, liderada por Espartacus, em Capua. E Júlio César, general de destaque, sobrinho, até então, de Mário, que vai ter, Júlio César vai ser bastante conhecido, tá, pessoal? A gente vai falar bastante dele também. Espartaco e a revolta dos escravos. Nascido na Trácia, a região até então da Grécia, Espartaco foi um soldado capturado e escravizado pelos romanos para tornar-se gladiador. No ano de 73 a.C., dirigiu-se ao Monte Vesúvio, onde formou um exército, com mais ou menos 60 mil soldados, mas foram vencidos no ano de 71 a.C. Os generais são vistos como responsáveis pela manutenção da ordem, controlam revoltas. A impressão que se passa é que somente os generais conseguem manter a ordem dentro de Roma. No período mais ou menos 60 a.C., eleições, 2 generais ganham, que é o Graco e o Pompeu. A eleição para o consulado, segundo a lei até então que existia, o primeiro cônsul deveria ser patrício e o outro plebeu. Mas nessas eleições, os 2 cônsules são generais, aonde nós vamos ter uma ruptura da lei aí, ou mais conhecido como um golpe. Pompeu e Grácio chegaram ao poder de forma ilegal, pois nenhum era plebeu. Para conseguir legitimadamente, procuram o apoio do povo, da massa. Resolveram chamar o general Júlio César, que era adorado pela população. Nessa época, Júlio César começava a desenvolver a prática do pão e circo. Então, ele distribuía trigo entre os mais pobres e também costumava realizar espetáculo para, até então, o pessoal ali se interter, os pessoal mais simples, o pessoal mais pobre. O triunvirado dividiu o território romano em 3 partes. São 3 generais comandando a república. O Senado até então é deixado de lado. Foi aprovada a lei onde um triunviro não poderia invadir as terras do outro. Houve disputa entre os generais.
O primeiro a sair foi Graço, entre o ano mais ou menos 54 a.C. Pompeu declara Júlio César fora da lei e o proíbe de entrar até então na região da Itália. Foi nesse momento que Júlio César pronunciou a famosa frase: a sorte está lançada. Júlio César vence Pompeu, entrando em Roma como um vencedor, assumindo até então o poder de Roma. Júlio César começou a receber o apoio da plebe. O Senado, com medo, tentou nomear Pompeu como único cônsul. Sentindo-se traído, Júlio César e suas tropas saíram da Gália e marcharam até então sobre Roma no ano de 49 a.C. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto. Júlio César depôs o faraó e colocou em seu lugar a Cleópatra, que se tornaria sua amante. Júlio César foi recebido em Roma como ditador vitalício, como sumo sacerdote e comandante do exército. Então ele voltou mais forte ainda, né? Principado de César, de Júlio César, tá? No ano de 49 até 44 a.C. César foi um autocrata, concentrou os seus poderes em sua mão e começou a acumular títulos. Ditador, cônsul, príncipe, o primeiro cônsul. Queria mais 2 títulos: imperador, chefe supremo de todo o exército, e Augustus, divindade de Deus, Deus vivo. Essa ideia foi influência até então, uma influência egípcia, né? Júlio César promoveu um amplo programa de reformas, excluiu terras e milhares de soldados até então de Roma. Proibiu o abuso dos governadores de províncias, dos cobradores de impostos. Melhorou a distribuição de trigo à plebe romana. Introduziu o calendário juliano, que divide o ano em 365 dias, e promoveu a construção do Fórum. Júlio César estava submetido a todo o Senado, a seu poder. Sendo assim, a solução encontrada foi matá-lo por volta de março do ano de 44 a.C. Júlio César foi assassinado por 40 senadores, liderado por seu filho, Brutus. Tá? Então, Júlio César foi morto pelos senadores, liderado até então pelo seu filho. Júlio César foi, até então, sofrer essa discórdia, né? Até mesmo dentro do próprio sangue. Assim que César foi assassinado, houve uma comoção social, já que ele era adorado pela população, os plebeus, e quase uma guerra civil em Roma. Para acalmar os ânimos dentro de Roma, o Senado prende e executa os 40 assassinos e os executa, inclusive o filho dele, Brutus. Descobriu-se que ele havia deixado em seu testamento uma quantia em dinheiro a cada romano, o que aumentou ainda mais a sua popularidade e motivou uma violenta perseguição aos seus assassinos. Então, ele passou a ser amado mais ainda, né, Júlio César. Em sua homenagem, foi criado o título de César, amigo do povo. Saudação, Ave César, salve, amigo do povo. Isso, depois vocês vão, na Alemanha nazista, vocês vão estar vendo depois, vai inspirar até então essa saudação, tá? Quando for entrar até então dentro da história da Alemanha. É outra história, tudo bem? Então, essa homenagem foi criada até então o título de César, né, que é amigo do povo, saudação Ave César, que é salve, amigo do povo. Então, o povo passou a amá-lo mais ainda. Aí nós vamos ter o assassinato de Júlio, né? Nós vamos ter aí os senadores aí por trás, uma imagem, né? Assassinado, olha, para vocês observar que está aí sendo assassinado, né? Pelos senadores, liderado pelo seu filho Brutus. Segundo triunvirato. Com a morte de César, o Senado continuou a perder força e outros 3 militares formaram o segundo triunvirato. Entre eles, Caio Otávio, filho adotivo de Júlio César. Marco Antônio, braço direito de César, e Lépida Otávio ficou com o Ocidente. Marco Antônio com o Oriente e Lépida com a África. Então, eles dividiram ali tudo, cada um ficou com uma administração. Marco Antônio, segundo os passos de Júlio César, vai até o Egito
César conquistou o Egito devido às plantações de trigo, aplacar a fome em Roma. Lá, César apaixona-se por Cleópatra e tem um filho, Cesário, nomeando seu herdeiro. Vai ser até então nomeado como seu herdeiro. Marco Antônio também se apaixona por Cleópatra, coloca em seu testamento Cesário, que gera que até então a questão do Egito, né? Leto o acusa de traição por se casar com Cleópatra. Otávio divulga que Marco Antônio declarou Cesário, um egípcio, como até então o seu herdeiro. Então são algumas divisões, né, que seus seguidores do Júlio César vai seguir aí nas divisões de administrativa e vai controlar até então todo esse período aí. Nós vamos ter aqui Marco Antônio, vai utilizar-se da xenofobia sentida pelos romanos, afirmando que Cesário era egípcio, um estrangeiro, um bárbaro, levanta inclusive a dúvida sobre a paternidade cesárea, né, de César, difundindo até então a ideia de que Cleópatra era promíscua, a mulher do segundo homem, por noite. Havia essas histórias também, tá, pessoal? A gente até então não sabe dizer se até que ponto isso foi real, né? Se não foi um ponto de mitologia. Também difunde que Marco Antônio dará o poder aos egípcios, causando revolta e medo em Roma. Assim, o exército deixou de apoiar essa situação de Marco Antônio, M.A. Marco Antônio. Em 31 a.C., Caio Otávio venceu Marco Antônio na Batalha do Ácio, ou Actium. Cesário foi morto por Cleópatra, Marco Antônio e Cleópatra cometem suicídio. Principado de Otávio, no ano de 31 a.C. Ao assumir o poder, Otávio se apresentou como defensor da paz e conservou as instituições republicanas, procurando dar aparência de legalidade ao regime. Teoria de Maquiavel. Para se manter no poder, pessoal, o príncipe ou o governante ou a pessoa que está no poder tem que ter o apoio de um tripé. Primeiro, poder militar. Segundo, poder político. Terceiro, o segundo, poder político e econômico. E o terceiro, poder religioso. Dessa forma que mantém o poder dentro de uma administração, principalmente uma administração pública. Otávio se apoia no Senado. Não se nomeará príncipes ou ditador perpétuo, mas sim príncipes senatos, que é dizer, primeiro, senador. Cria a lei que todo e qualquer título dado a um cidadão romano deve ser aprovado pelo Senado. Vai manter até então a aparência do poder do Senado, né? O segundo título, tribuno da plebe, com a maior parte dos soldados, vem da plebe, este apoia o Otávio. E o terceiro, sumo pontífice, primeiro sacerdote, tendo esse tripé de apoio, consegue que Júlio César almejou o título de imperador, que é chefe do Supremo do Exército, e Augusto, que é o divino. O Império Romano, então, nós vamos pegar ele, vai ter Otávio Augusto, vai virar imperador. Há 27 anos antes de Cristo, o Império Romano mantém o Senado aberto, e a ideia de que tudo o que o imperador fizesse, o Senado deveria aprovar. Mantém a aparência de poder do Senado, embora o poder de fato estivesse na mão do imperador. É uma falsa ilusão de que até então o poder estava no Senado, mas estava na mão do imperador, né? Seus atos passaram a ser encarados como divinos, e não como um ditador. Só Augusto tinha o poder de mandar emitir moedas de ouro e prata. Augusto criou uma guarda pessoal, a guarda pretoriana, para se cuidar, né? Proteger. Alto Império, no ano 1 a.C. Algumas características. Militarização de Roma. A hierarquia militar, hierarquia social, verticalização da sociedade, exército principal, instituição social, personificação do poder. Até então, esse poder ele vai ter uma característica, né? Com um general no poder, a transformação da estrutura social como a de um exército. O exército romano, nós vamos ter lá, dentro da torre da pirâmide, nós vamos ter o imperador, os generais, os soldados e os civis. Esse último controlado por toda a estrutura militar. E o primeiro, que é o imperador, chefe supremo do exército.
Logo após, outra estrutura, outro esquema, nós vamos ter os senatoriais, muitas vezes ligados diretamente ao exército, os comerciantes, que é o equestres, e os inferiores, que eram os sem poderes, né? As pessoas mais simples. Na República Romana, há uma divisão clara entre homens livres e não livres. Já no Império, ainda há escravos. Portanto, o que acontece é que nos inferiores há uma mistura entre homens livres e escravos. Portanto, apesar da continuação do escravismo na estrutura social, se diluiu um pouco a separação entre homens livres e não livres. Há uma cultura militar, vestimentas, corte de cabelo, comportamento, ainda que não se participe do exército. Para alguns autores, o Império Romano e o embrião é o embrião do Estado totalitário, onde há uma separação entre o Estado e o governante. Há sim uma personificação do poder pelo imperador. A vontade do imperador é vista como a vontade do Estado. Nós vamos ter até então uma simbologia aí, né, de uma águia. Bastante aí, tá vendo uma moeda aí, então uma simbologia de uma águia. Nós vamos ter mapa, né, um mapa simbolizando aí o Império Romano no ano de 117 a.C. Tibério, 14 a 37 a.C., genro de Otávio Augusto, era o imperador. Nós vamos ter Calígula, 37 a 41, com problemas mentais, vai nomear como primeiro cônsul seu cavalo. O seu cavalo, né? Nós vamos ter Cláudio, de 41 a 54, morto pela esposa, que queria fazer imperador seu filho, que teve como outro o marido. Nero, de 54 a 68, mandou matar a mãe, o irmão e as duas primeiras esposas. Colocou fogo em Roma e culpou até então os cristãos. Vespasiano, de 69 a 72, começa a construir o Coliseu. Dito, de 80 depois de Cristo, filho de Vespasiano, vai inaugurar o Coliseu. Marco Aurélio, 161 a 180, época em que se passa o filme, até então, o Gladiador. E Cômodos, de 180 a 192, época do filme Gladiador. Até então, aí, nesse período, inicia até então a crise de Roma. Até o século II, depois de Cristo, a expansão do exército forte. Guerras de conquistas, ampliação do território, ampliação do número de escravos, prisioneiros, diminuição da oferta de emprego para a plebe, maior oferta de produtos, logo esses têm menor preço, controle da inflação e aumento do comércio. Quanto menor a inflação, maior o poder da compra da moeda romana. Fins do século II a.C. Roma para de expandir. Muitos generais começaram a ter mais terras do que poderiam ocupar. As guerras eram bancadas pelos generais. O imperador dava a ordem aos generais e as bancavam, né? A guerra era um investimento de terras e escravos. Então, cada vez que se conquistava, conquistava-se terra e também se escravo. Roma não é capitalista. Ainda não existia capitalismo. O capitalismo é um sistema, até então, onde as pessoas visam somente o lucro. Então, não era preocupado em expandir o capital. Com isso, muitos generais afirmam não vale mais a pena. A expansão, já temos terra suficiente, é hora de parar. Problemas. 1 depois de Cristo. Vai nascer o quê? O ano 1 depois de Cristo. Então, é o ano nosso calendário, né? Onde vai nascer Jesus Cristo. Inicia-se até então o cristianismo com bastante força aqui em Roma e também em vários pontos do mundo. 30 depois de Cristo, a pregação de Cristo se opõe ao império. Ideologia de subversão à ordem imperial. Monoteísmo cristão e politeísmo pagã. Então começa agora a ter uma troca, né? Nós tinha Roma antes de Cristo, agora nós vamos ter Roma depois de Cristo. Então vai mudar um pouco aí totalmente a figura de Roma e até mesmo os soldados, né? Que só serviam os seus impérios, agora vai ter também a religião. A César, o que é de César? Ao homem, o que é do homem. Cristo prega que o imperador não é um Deus vivo, e sim um homem, e que o único Deus é seu Pai, que está no reino dos céus, opondo-se ao paganismo romano, que era extremamente materialista. Se a pessoa era rica em vida, seria rica após a morte, por toda a eternidade. Cristo vai inverter totalmente isso.
vida eterna de paz, materialista para a espiritualidade. Filosofia um pouco mais platônica, né? Mundo da luz e o mundo das trevas. Oposição de valores. Valores positivos em Roma: gula, luxúria, bacanais, né? Preguiça, escravos, a ira, a expansão. Então, a vinda de Jesus, ela vai ser um divisor de água em Roma também. Por quê? Porque vai se pregar uma outra forma até então de se viver, né? Vai contra até então os poderosos. O império passa a perseguir esses cristãos. Quanto mais cristãos morriam, mais o cristianismo vai se expandir. Pão e circo, que era a solução para o grande número de desocupados, como controle social. Esse pão e circo era com Júlio César, né? Então, se as pessoas estão com fome, dá-se o pão para elas poderem se alimentar, né? Para o estômago ficar cheio, e dá-se alegria, circo de alegria, né? Para as pessoas ficarem felizes. Realização de grandes eventos, feriados longos, distribuição de pão e vinho, aqueles que iam aos circos. Comparação com isso aí, gente, é como se fosse hoje a Copa do Mundo, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, onde as pessoas se concentram nessas grandes realizações mundiais. Política de controle social, que evitava revoltas na medida em que dava diversão, comida e vinho. O que o Estado fazia era um paternalismo, populismo. Diminuía a sensação de pobreza daqueles que eram mais carentes, mais pobres, mas não resolvia a origem desses problemas. Pelo contrário, o mecanismo em si era a manutenção dessas pobrezas. Enquanto essa população for pobre, haverá uma forma muito simples de controlá-la. Assim, os mais pobres tornam-se independentes do Estado. Então, quanto mais pobre naquele sistema, era melhor para quem estava governando, porque o Estado até então governava eles melhor ainda. A prática do pão e circo dava aos cidadãos romanos a noção de superioridade. Quem morria no Coliseu eram os gladiadores, que eram estrangeiros, escravos, bárbaros. Ou seja, eles não eram romanos, ou pelo menos não eram cidadãos romanos. O Coliseu decide quem vive e quem morre. Assim a plebe se sente superior. O óbvio do povo, né? O povo alienado ali, que estava sendo alienado, muitas das vezes ficavam ali vendo esse espetáculo, né? Diocleciano, 284, divisão do império, perseguiu os cristãos, criou a tetrarquia. O governo do Ocidente ficou assim dividido entre Maximiano, a quem coube a Itália e a África, e Constâncio, Cloro, que recebeu a Bretanha, a Gália e a Espanha, enquanto no Oriente, a maior parte, inclusive do Egito, ficava com o próprio Diocleciano, e as regiões do Danúbio, a Ilíria, a Grécia, eram confiadas a Galério. Então, algumas questões que até então foram criadas durante a divisão do governo maximiano. Baixo Império, período de crise, 3 depois de Cristo até o 5 depois de Cristo. Crise estrutural, anarquia militar. O império é marcado pela hierarquia militar, pelo respeito à ordem. Entretanto, os generais passaram a desrespeitar ordens. Ao tornar-se grandes latifundiários, começaram a desrespeitar tais hierarquias. Colocavam em xeque a oposição do próprio imperador, fragmentação do exército, que deixa de expandir. Então, com isso, os controladores do exército começam a fragmentar isso aí, começam a quebrar isso aí. Muitos generais, descumprindo a ordem de seu imperador, retiram os soldados das fronteiras, onde ficava para evitar as invasões dos povos desconhecidos, os povos bárbaros, e os colocaram dentro de suas terras. Os generais começaram a dividir suas terras em pequenas propriedades, ofertadas aos militares, que seriam incumbidos de protegê-las e de produzir nelas em troca de um aumento de fidelidade. Então, veja bem, os generais, então, tiram os soldados das fronteiras, onde esses soldados poderiam evitar invasões bárbaras, pega esses soldados, coloca-se até então em suas terras, para divide essas terras em menor parte e tem a obrigação de proteger a terra do seu senhor, que é onde até então ele devia cumprir a ordem. A consequência imediata foi o declínio do expansionismo e a perda de alguns territórios. Os bárbaros que viviam além das fronteiras começaram a entrar no império.
Com menor quantidade de colônias, menor oferta de produtos dentro de Roma, assim os preços aumentaram. A inflação, menor poder de compra pela moeda romana. Entretanto, as trocas continuaram em Roma, mas não pelas moedas. A esse tipo de troca, feito por produto chamado de escambo, vai ocorrer até então o declínio do comércio, que é a troca natural de produtos. Então, começa até então a não utilizar até mais essa mercadoria, né? Até então a compra dessa moeda, mas sim agora a troca de produtos. No ano de 287 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, para controlar a inflação, cria o Edito Maximi, tabelamento de preços, impõe preços máximos aos produtos para controlar a inflação, o que não funcionou. Cada vez mais o comércio declina e a agricultura de subsistência se estabelece. Sem expansão não há escravo. Crise. Vai gerando cada vez mais crise. Para isso, Roma toma duas atitudes: patrocínio e o segundo, colonário. O patrocínio. Os pequenos proprietários de terras que viviam na zona rural, arruinados, podem trabalhar nas terras dos grandes proprietários, mediante pagamento de impostos. Então, já mudou um pouco o sistema dentro de Roma, né? O colonato, em troca do uso da terra, que é o usufruto, não dá posse e da proteção militar. Os latifundiários ofereceram àqueles que moravam nas cidades que não tinham terra, que trabalhassem em suas fazendas, assim recebiam parte da produção e pagariam uma outra parte em impostos. Né? Foi uma forma até então que eles encontraram. O colonado dá origem à servidão. Quando Roma deixa de existir, a escravidão no Ocidente também deixará, dando origem à servidão. Origem do colonado romano. A ruralização da economia, a ruralização da sociedade, o êxodo urbano, vai formar até então, dentro de Roma, a crise econômica, a sensação de pobreza. Junto com isso, nós vamos ter o cristianismo, que expandiu muito mais entre os pobres que entre os ricos. O cristianismo, lembrando que é a religião, tá? A religião católica, apostólica, romana. Havia entre os pobres os plebeus, muitos soldados. O aumento da crise econômica aumentou o número de cristãos, consequentemente entre os próprios soldados. Com isso, grande parte do exército deixa de acreditar na autoridade do imperador e passa até então ter mais a questão como divina, né? No ano de 315 depois de Cristo, Constantino, Edito de Milão, liberdade de culto ao cristianismo. Para ganhar apoio ao exército, Constantino permitiu a ampliação da fé cristã. Aboliu a tetrarquia e transferiu a capital do império para Constantinopla, onde é hoje Istambul. Olha o mapa para vocês verem aí. Teodósio, século IV depois de Cristo, nós vamos criar oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana como a religião oficial do Estado. Tirou a função de divino do imperador. Então, o imperador está perdendo um pouco aí de força, né? Surge, então, em Roma uma divisão entre o cristianismo e o catolicismo. Assim, Teodósio trouxe para si o exército e ele tornou-se chefe da igreja também. Cesaropapismo, que significa César, poder político, e Papa, poder religioso, por isso esse nome. No Império Oriental, nós vamos ter Constantinopla. E já no Império Ocidental, nós vamos ter Roma. Invasão dos bárbaros. Hunos expande-se do leste para o oeste, pressionando outros bárbaros a invadirem Roma. As invasões começam, na verdade, como uma migração. Já os germânicos fogem dos hunos e entram no Império Romano, já que as fronteiras estavam enfraquecidas porque o pessoal já estava cuidando das fazendas. Lembra lá atrás? Parte desses bárbaros se alia aos exércitos contra os hunos, mas sem grandes efeitos. E acontece, então, a invasão dos bárbaros. Alamanos, francos, anglo-saxões, os germânicos. São eles que darão origem ao feudalismo, deixando algumas características. Olha o mapa aí, né? As invasões bárbaras. Isso no período 100 até o período 500 depois de Cristo. Característica dos bárbaros. Primeiro, maior organização da economia. Segundo, fragmentação política, sem estrutura tribal, sem noção de Estado. Terceiro, relação comitatus, entre o líder bárbaro e os guerreiros.
O líder ofertava terras e os guerreiros ofereciam fidelidade militar. Em Roma, no lugar do líder bárbaro, aparece o rei, o grande nobre, o proprietário de terra. Os guerreiros serão a nobreza. Os reis darão terra aos nobres, e os nobres prestarão fidelidade militar, à suzerania e à vassalagem. Lembra que eu já disse isso para vocês? 476 depois de Cristo. O último grande líder bárbaro, Odoacro, invade Roma e acaba ruindo. Era governada por Rômulo Augusto. O Império Romano havia se dividido em 395 nesse ano antes de Cristo. O Império Romano, então, do Ocidente, o Império Romano do Oriente. E vai continuar até então como Império Bizantino, o do Oriente. No lugar do Império Romano do Ocidente, surgirá o feudalismo. Síntese da dialética entre romanos e bárbaros germânicos. Os romanos, que vem do latim catolicismo, militarismo, colonato, servidão, e as leis das 12 tábuas. Já os bárbaros, fragmentação política, ruralização, economia, agricultura de subsistência, militarismo, comitatus, suzerania e vassalagem e o direito consuetudinário. Com isso, pessoal, nós vamos pegar aqui, nós vamos estar lá no finalzinho aqui, né? Nós vamos estar aí finalizando esse último grande livro aí, né? Do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizando por aqui e um abraço a todos.